O deputado Chupetinha, quer dizer Nicolas Ferreira, quis dar uma de esperto essa semana fazendo toda aquela graça no plenário da Câmara dos Deputados. Só que a graça dele saiu pela culatra, porque houve uma reação do establishment político que vai possibilitar o isolamento dos bolsonaristas, facilitando assim a migração de integrantes do próprio PL para a base do governo, sem qualquer tipo de constrangimento, mesmo com todos os chiliques do Eduardo Bolsonaro. Isso vai facilitar até mesmo o trabalho do Arthur Lira de compor a base do governo para o Lula. Na sua opinião, o que você acha do deputado Nicolas Ferreira ou a Nicole Chupetinha? Você acha ele um bom parlamentar? Foi um erro aquela bobagem que ele fez? Deixe o seu like se você acha o Nicolas um lorde, um péssimo parlamentar que merecia ser caçado, e se inscreva no canal. Eu tenho certeza que você viu a atitude do Nicolas colocando a peruca na cabeça, tendo seu momento máximo de realização. Eu nunca vi aquele menino tão feliz na vida. Na verdade eu vi, foi quando ele tava andando de motoca com o Bolsonaro e o Bolsonaro tava abraçado assim com ele, segurando no pescoço. Ele deve ter ficado arrepiadinho, né? Mas com toda certeza foi o frio, porque na hora que bate o frio, o farol fica aceso. Não era porque tinha eu vou falar um macho, né? Porque Bolsonaro não é macho. Mas eu já comentei toda essa atitude do Nicolas Ferreira, uma atitude patética de provocação às esquerdas. Link aqui no card. Só que isso que o Nicolas fez de provocar a esquerda foi um grande erro estratégico dele, pessoal. Porque agora há uma reação do establishment político que pode favorecer o isolamento do bolsonarismo na Câmara dos Deputados, facilitando assim a vida do Lula. O bolsonarismo, quando ele quer dar uma de esperto, foge um pouco das capacidades deles, né? E aí eles acabam beneficiando o Lula, como sempre foi o que aconteceu durante toda a disputa do ano passado, durante todo o governo Bolsonaro. O problema é que as ações do Bolsonaro favoreceram o Lula, mas desfavoreceram uma parcela considerável da população brasileira. Mas enfim, quem começou a falar desse possível isolamento foi o jornalista Bruno Bogossian, da revista Veja, não, da Folha de São Paulo. E quando ele falou isso, eu falei assim, eu comecei a ligar os pontos e falei assim, essa é a grande chance. Porque o bolsonarismo, ele tá muito enfraquecido nesse momento. Tudo que está acontecendo dentro do bolsonarismo, as joias, a ascensão de Michele, o fim do velho bolsonarismo, o surgimento do novo, como você já bem sabe, esse novo bolsonarismo que está surgindo, comentários aqui no card. Então, o que está acontecendo? Essa é a possibilidade de haver um isolamento por parte da ala política ou por parte dos políticos, dos deputados, com os bolsonaristas mais radicais, favorecendo assim os integrantes do PL que não querem ser bolsonaristas a migrarem para a base do governo, porque vocês sabem que esses parlamentares, eles estão loucos para irem para o governo Lula. Claro, porque apesar do PL ter 99 parlamentares, uma bancada imensa, não são todos ali que são bolsonaristas. Claro que não. Tem parlamentar ali que não sabe nem fazer oposição. Caso do deputado João Bacelar, que ele é do PL da Bahia. Ele já até conversou com a Malu Gaspar, né? Ou com a Bela Megali. Com a Bela Megali, faz aí no início do mês de fevereiro. Ele falou, nem sei fazer oposição. Eu fui base do Lula, fui base da Dilma, fui base do Temer, fui base do Bolsonaro e eu quero ser base do Lula agora. Ainda mais porque eu sou da Bahia. E na Bahia o PT reina. Eu não posso ser oposição ao Lula, senão meu mandato está ameaçado em 2026. E assim como o João Bacelar, existe uma lista imensa de parlamentares do PL, principalmente da região Nordeste, que querem mudar, que querem migrar de partido. E eles vão fazer isso na primeira oportunidade. Porque não adianta querer ser oposição ao Lula, né? Eles não ganham absolutamente nada com isso. Quem ganha são os bolsonaristas. Mas a ala política do PL não ganha. E você sabe muito bem que existe esse conflito, esse racha explícito no partido, link aqui no card. Até o Eduardo Bolsonaro, ele começou a dar um chilique, fazer ameaças no jantar do PL, porque ele falou o seguinte, o bolsonarismo não perdoa traições. Parlamentares do passado que quiseram trair Bolsonaro, como Joyce e o Alexandre Frota, se deram mal. E ele citou nominalmente Joyce e o Frota, porque nós vimos todo o histórico deles. Antes deles serem derrotados, no ano passado, eles foram duramente e sistematicamente atacados pelo gabinete do ódio bolsonarista. Se bem que eu não sei se esse gabinete
está tão forte como estava no passado. Porque se você entrar nas publicações do Eduardo Bolsonaro, principalmente, né, você vai ver 2, 3 mensagens de apoio e uma enxurrada de críticas. Essas críticas, as pessoas que faziam no ano passado continuam fazendo, mas as mensagens de apoio simplesmente sumiram. E o jornal francês Le Monde, ele destacou que o Bolsonaro perdeu 400 mil seguidores na rede social vizinha depois que ele foi derrotado. Então eu acredito que pode ser que pessoas deixaram de seguir o Bolsonaro, sim, mas existe aí uma grande quantidade de robôs que podem ter sido desativados com o encerramento do financiamento para o gabinete do ódio. Na sua opinião, os bolsonaristas estão enfraquecidos nas redes sociais? Coloque nos comentários e, claro, se inscreva no canal, isso é muito importante. E essa está sendo configurada uma grande oportunidade para o Lula, claro. Porque o Lula, como você tem visto, a imprensa tem dito que o Lula não tem base, que o Lula está na mão do Arthur Lira. Eu discordo completamente disso. Lula tem força sim para negociar com os parlamentares. Com o fim do orçamento secreto, uma parcela considerável das emendas das RP9 estão em posse agora dos ministérios. Então o Lula tem chance e força para negociar. O que o Lula não tem é um Arthur Lira forte o suficiente para garantir. Eu tenho 230 deputados aqui. Eu tenho 100 deputados. Isso o Lira não tem. Como você bem sabe, link aqui no card. Então aquele recado que o Arthur Lira deu para o Lula, não, a gente não tem base no Congresso, na Câmara dos Deputados, pode ser que o Lira também não tenha força como o Lula pode estar acreditando que ele tenha. E com esse erro estratégico do Nicolas Ferreira, o Arthur Lira pode tentar cooptar essas pessoas para a base do Lula. Porque o Lira não é um adversário do Lula, muito, mas muito pelo contrário, pessoal. Muito pelo contrário. Lira não ganha nada sendo oposição ao Lula. Na verdade, ele ganha sendo aliado. Porque evita um distanciamento de poder em Alagoas com relação ao Renan Calheiros, que tem o filho dele como... Olha só, o clã Calheiros tem o filho no Ministério dos Transportes, o Renan Calheiros como senador e o governador do estado, Paulo Dantas. Então assim, é Paulo Dantas o nome dele? É Paulo Dantas. E o próprio Lira repreendeu o Nicolas Ferreira em uma rede social. Falou assim, olha, eu não vou admitir esse tipo de conduta de nenhum parlamentar, nós temos que manter o respeito aqui na casa, nós não podemos usar o nosso mandato para desrespeitar qualquer tipo de indivíduo ou qualquer etnia, enfim, minoria, não podemos fazer isso. E claro que não pode. Porque o Nicolas Ferreira, ele é um representante do povo. Tudo bem que ele é um representante do bolsonarismo, que é a ala mais execrável da população, mas ele representa de todo modo o povo brasileiro. Tá? Então ele não pode ter esse tipo de atitude desrespeitosa. O Arthur Lira não mencionou absolutamente nada qual punição o Nicolas vai sofrer ou se irá sofrer. Eu acredito que é muito difícil o Nicole Chupetinha ter algum tipo de punição. Vocês gostaram desse apelido, Nicole Chupetinha? Coloca aqui nos comentários. Eu acho muito difícil ele ser punido. Ser caçado ainda, como as pessoas, alguns parlamentares de esquerda estão dizendo, sem a mínima chance. Sem a mínima chance. Ele fez o show dele ali, e é claro que a esquerda vai também tentar crescer em cima disso. Tá certo, faz parte do jogo. Agora, por que eles fazem tanto essas badernas no parlamento? Porque eles não têm pautas. O bolsonarismo não tem uma única pauta, por isso que eles estão completamente perdidos. Por isso que o Eduardo faz postagem criticando o governo Lula, trazendo imagem de preço de gasolina do governo Bolsonaro, pagando um mico na internet. Você sabe bem disso, link aqui no card. Não existe pauta o bolsonarismo. A pauta deles é uma pauta muito de nicho, como por exemplo armamento, essas coisas não tocam a maior parte considerável da população. Então o que eles precisam fazer? A baderna. Bolsonaro conseguiu ser vitorioso na democracia, vencendo tudo, só sendo derrotado em 2022, justamente fazendo o que o Nicolas Ferreira fez. Ele fazia discursos sozinho na Câmara dos Deputados. E fazia lá a baderna dele. Só que agora nós não temos mais um Bolsonaro, nós temos vários Bolsonaros. Então isso acaba sendo replicado, acaba virando como eu posso dizer, um método de fazer política, né? Quer fazer a bagunça, quer fazer o confronto, a guerra ideológica, mas não existe nenhum tipo de pauta. Os bolsonaristas eles são completamente vazios. E aí o que acaba acontecendo? Atrapalhando o próprio PL, que quer se aproximar do governo Lula, mas não pode, porque tem que ficar ouvindo essa balbúrdia toda. E agora eles têm a desculpa para poder se afastar. Olha, não posso fazer isso, eu não concordo com esse tipo de discurso. Então o Nicolas deu a desculpa perfeita ou adequada para o momento para os bolsonaristas
pularem fora, ou para os integrantes do PL pularem fora dessa barca furada e migrarem para o governo Lula. Lula é um homem de muita sorte, né? Porque os seus adversários, mas também com adversários como esse, a gente falou, né? A oposição contra o Lula vai ser pífia e agora ela tá ajudando até mesmo o governo.